Item a história de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada Busto. Catarina acaba de completar 22 anos, estudante do terceiro ano de design gráfico na Universidade de Aarhus, uma universidade de prestígio na qual ela se orgulhava de entrar. Mas esse orgulho agora é apenas uma memória de luxo, obscurecida pelos fardos da vida que pesam sobre seus ombros todos os dias. Catarina mora com sua família em um apartamento alugado no 7º arrondissement de Copenhague, um pequeno beco em zigue-zague onde o cheiro de água do esgoto se mistura com o cheiro de mofo das paredes irregulares que se agarram a cada respiração. O apartamento alugado tem apenas 15 metros quadrados, o telhado de ferro corrugado é perfurado, toda vez que chove, a água pinga nos velhos baldes de plástico colocados sob o piso. O aluguel é de 3.000 euros por mês, mas sua família raramente paga em dia. A anfitriã, uma mulher magra de meia-idade com uma voz alta, muitas vezes batia na porta e gritava: "Pague o dinheiro, ou você vai sair imediatamente." Uma vez, ela até segurou uma vassoura para varrer o quintal e ficou na frente da porta xingando por 1 hora, fazendo com que toda a vizinhança fosse ouvida. Catarina só conseguia abaixar a cabeça, implorando baixinho por mais alguns dias, sua humilhação como se tivesse sido estrangulada por alguém. A família Catalina é um triste quadro de pobreza e doença. Sua mãe, Madalena, 45, trabalha como costureira em uma pequena fábrica na periferia da cidade, ganhando 5.000 euros por mês, mas nunca recebeu o suficiente por causa das dores nas articulações que a atormentam há anos. Em dias chuvosos e ventosos, Madalena estava enrolada em uma velha cama de ferro, as mãos finas enroladas nos joelhos, o rosto fazendo caretas de dor. Uma vez, ela tentou ir trabalhar para ganhar mais dinheiro, mas no meio de seu turno, ela desmaiou no chão de fábrica e foi trazida para casa por seus colegas em um estado de quase inconsciência. O custo dos medicamentos se acumulou, de analgésicos baratos a prescrições caras prescritas por médicos, mas a família não podia comprá-los. Um dia, Madalena sentou-se a chorar à mesa de jantar, olhando para Catarina com os olhos vermelhos. "Já não sei viver, Catarina. Eu só quero morrer." Essas palavras foram como uma faca perfurando o coração de Catarina, fazendo-a amar sua mãe e impotente diante de sua própria situação. O pai de Catarina, tio Gregório, 48 anos, era um homem saudável, dirigindo caminhões que transportavam mercadorias pelas províncias do sul. Mas um pequeno acidente há 5 anos mudou tudo. A dor crônica nas costas torna impossível para ele ficar sentado por muito tempo, muito menos dirigir ou fazer trabalhos pesados. Agora, ele é apenas uma sombra silenciosa, todos os dias andando na calçada vendendo bilhetes de loteria sob o sol escaldante de Copenhague. O dinheiro ganho foi de apenas algumas centenas de milhares, o suficiente para comprar alguns pacotes de macarrão de camarão e alguns analgésicos baratos no supermercado. Uma vez, Catarina viu seu pai encolhido debaixo de uma árvore na beira da estrada, as mãos em volta das costas, o rosto fazendo caretas de dor, mas ainda tentando sorrir quando a viu. "Papai está bem, não se preocupe." Aquele sorriso não a tranquilizou, mas apenas a deixou mais desesperada, porque ela sabia que seu pai estava se esforçando por ela e seus filhos. Os 2 irmãos mais novos de Catarina são 2 peças problemáticas da foto da família. Eliana, 12, é o único orgulho que resta. Ela estudou bem, sempre trazendo para casa um certificado de mérito com letras vermelhas brilhantes. Mas essa alegria não é completa. Sua escola exige uma taxa de matrícula de 2.000 euros por período, mais uma taxa de construção absurda de 500 euros que a família não consegue administrar. Eliana havia estudado música na escola e estava interessada em contar a Catarina sobre suas aulas de piano. Mas um dia, ela disse timidamente: "Irmã, eu não quero mais estudar música, minha mãe não está sofrendo." Catarina olhou em seus olhos claros, viu as lágrimas brilhando e seu coração doía como se alguém a tivesse despedaçado. Geraldo, 16, é uma grande decepção. Ele abandonou a escola na 9ª série, começou a jogar videogame e jogou travessura pela vizinhança. Ele devia 2.000 euros para recarregar seu cartão de jogo, e seu credor, um homem grande com uma voz alta, veio à sua casa para pedir dinheiro. Uma noite, quando Catarina chegou em casa do trabalho, ela encontrou Geraldo encolhido no canto, o rosto machucado, os olhos inchados de tanto apanhar. A senhorita Madalena sentou-se ao lado dele, soluçando, com os braços em volta dele. Geraldo ficou em silêncio, sem ousar olhar para ela. "Você está atormentando toda a família", gritou a senhorita Madalena, mas Geraldo apenas abaixou a cabeça, sem dizer uma palavra. A pressão sobre os ombros de Catarina era como uma rocha gigante, crescendo com o tempo. A mensalidade universitária de 15.000 euros por semestre ainda paira como uma frase,
sem mencionar que ela não tem um laptop e uma prancheta dedicada, ferramentas indispensáveis para perseguir seus sonhos de design. A professora uma vez a aconselhou: se você não tiver o equipamento, ficará para trás. Mas como ela pode pagar quando toda a família está vivendo dia após dia? Para ganhar dinheiro, Catarina trabalha meio período em um café perto da escola, das 8 horas às 22 horas, às vezes até meia-noite, quando a multidão está lotada. Todos os meses, ganha 4.000 euros, mas 3.000 vão para a mãe cuidar do pai e dos filhos, deixando apenas 1.000 euros para si. 1.000 euros em Copenhague é como um grão de areia no meio do deserto, apenas o suficiente para comprar alguns pacotes de macarrão de camarão, alguns pães secos. Nos últimos dias do mês, Catarina costumava passar fome, agachada no canto do quarto do motel, vendo a chuva cair pela janela quebrada. Uma vez, ela estava com tanta fome que desmaiou na aula que seus amigos tiveram que levá-la a uma cadeira de pedra para beber um pouco de água com açúcar. Um amigo perguntou: como você pode viver assim? Catarina apenas sorriu fracamente: estou acostumada. Item as ligações de sua mãe são uma obsessão sem fim no coração de Catarina. Uma noite, tinha acabado de chegar do trabalho, o telefone vibrou e a voz da mãe ficou embargada no alto-falante. Não tenho dinheiro para comprar remédio para meu pai, o médico disse que se você não tratar logo, vai ficar paralisada, Catarina. Dona Madalena chorou tanto que ficou sem palavras, apenas soluços intermitentes ecoavam no estetoscópio. Eliana ligou depois, com a voz triste: irmã, a professora disse que se você não pagar a mensalidade na semana que vem, tem que faltar à escola. Geraldo, depois de apanhado, escondeu-se no seu quarto, mas Catarina ouviu a mãe dizer-lhe que o credor ainda vinha à casa para o ameaçar, ameaçando mesmo chamar a polícia caso não pagasse o valor total. Catarina sentou-se no chão, segurando o rosto e chorando, lágrimas escorrendo por suas mãos magras. O que devo fazer agora? Ela se perguntava todas as noites, deitada em uma esteira rasgada em um quarto apertado de motel, olhando para o teto irregular, mas a resposta era apenas um silêncio aterrorizante. Item inicialmente, Catarina era uma garota determinada que tinha uma forte crença de que não importa o quão difícil fosse a vida, ela não se perderia. Ela costumava desprezar sugar babies, garotas peitudas em troca de dinheiro de homens ricos. Não importa o quão dura eu seja, eu não me vendo barato, ela disse para si mesma, e os olhos de Catarina queimaram de fé quando ela se olhou no espelho e viu uma Catarina forte e sonhadora. Mas a pressão está aumentando, essa crença começa a tremer como uma vela ao vento. Um dia, sentada no canto do café depois do seu turno, Catarina navegou nas redes sociais para matar o tempo de exaustão. Um post apareceu na sua frente. Apenas algumas reuniões, dinheiro suficiente para cuidar de toda a família. Ela franziu a testa, suas mãos tremiam e ela olhou para cima, tentando dissipar o pensamento, mas aquela frase continuava grudada em sua mente como um sussurro cheio de tentação, rastejando em todos os cantos de sua alma rachada. Catarina fechou os olhos, suspirou e disse a si mesma: não, não posso. Mas no fundo do meu coração, uma semente de pecado surgiu silenciosamente, esperando o dia irromper no meio da tempestade da vida. Item Cristiano aparece como um raro raio de luz, brilhando na densa escuridão de Catarina. Cristiano, 23, que se formou em economia na mesma escola, é um cara alto e magro, com cabelos desgrenhados e um sorriso gentil como Catarina no sol da manhã. Ele ficou órfão de sua mãe desde a infância, viveu de forma independente em um pequeno dormitório perto da escola. Raramente voltava para casa porque não se encaixava no estilo de vida luxuoso de seu pai, o Sr. Mãe, um rico empresário de quem Catarina nunca tinha ouvido falar. Cristiano não gosta de falar sobre sua família, apenas que ele e seu pai estão separados há muito tempo e que ele quer construir uma vida por conta própria. Eles se encontraram por acaso na biblioteca da escola no final da tarde. Catarina estava lutando para encontrar o livro de desenho na prateleira alta, mas sua mão não alcançou quando ela deixou cair o livro de desenho no chão. Os esboços dos personagens de desenhos animados que ela desenhou meticulosamente estavam espalhados. Catarina entrou em pânico e se abaixou para pegá-lo. Cristiano apareceu por trás da estante, aproximou-se com uma aparência vagarosa, abaixou-se para ajudá-la a pegar um pedaço de papel que voou para longe. Você desenha lindamente, disse ele, sua voz quente, os olhos de Catarina brilhando enquanto ela olhava para o desenho de uma garota de cabelos compridos em uma fantasia. Eu nunca vi ninguém desenhar um personagem de desenho animado tão vividamente. Catarina agradeceu timidamente, suas bochechas corando com a sinceridade de sua voz. A partir de algumas perguntas vagas sobre o assunto, eles começam a conversar e, logo, os dois descobrem um interesse comum pela música indie, as letras suaves de Iruma e um amor pelos filmes do estúdio Ghibli.
especialmente o castelo voador de Laputa. Item as reuniões extracurriculares tornam-se gradualmente um hábito, como um acalmar para o coração de Catarina. O primeiro encontro aconteceu em um pequeno café perto da escola, um lugar casual com velhas mesas de madeira, cadeiras de plástico bagunçadas e luzes amarelas quentes. Catarina emanando de abajures feitos à mão. Cristiano não tinha muito dinheiro, apenas oferecendo a Catarina um patê de pão quente e um chá gelado. Mas lá estava ele, desenhando meticulosamente o retrato dela com lápis em um pequeno pedaço de papel tirado de um caderno velho em sua pasta. Catarina sentou-se em frente a ele, olhando para ele atentamente, cada traço da caneta aparecendo no papel como se estivesse se recriando, uma Catarina com olhos brilhantes e um sorriso brilhante que ela havia esquecido há muito tempo. Dê a você, disse Cristiano ao terminar, os olhos de Catarina brilhando como se o céu estivesse contido. Catarina segurou o desenho, com o coração batendo forte, e sorriu. Faz muito tempo que não me sinto tão aliviada. Aquele sorriso não era apenas um agradecimento, mas também uma rara alegria que ela encontrou em meio a dias sombrios. Item nos dias que se seguiram, caminharam juntos no parque, onde o verde das árvores e o churear dos pássaros acalmavam as preocupações de Catarina. Cristiano trouxe um velho par de fones de ouvido, compartilhando-os com ela para ouvir sua música indie favorita. Eles se sentaram sob uma árvore antiga, observando o pôr do sol cair, Catarina brilhando amarelo e laranja colorindo todo o espaço. Você gosta dessa música? Cristiano perguntou enquanto River Flows in You tocava. Catarina assentiu, descansando a cabeça no ombro dele. Eu gosto. Ouvindo, sinto que tudo está mais leve. Cristiano sorriu levemente, segurando a mão dela com força. Então tudo vai ficar bem, com você aqui. As palavras eram como uma promessa, e Catarina acreditava que com Cristiano, ela superaria todas as dificuldades. Uma vez, eles assistiram ao castelo voador de Laputa juntos no antigo laptop de Cristiano em seu pequeno quarto de motel. O quarto tem apenas 10 metros quadrados, com uma cama de solteiro perto da parede e uma pequena mesa cheia de livros desordenados. Eles estão deitados no chão, estendendo um tapete fino, com a cabeça encostada uma na outra, os olhos grudados na tela. Quando a cena de Cheeta e Pazu voando para o céu juntos apareceu, Catarina sussurrou. Se minha vida fosse como este filme, quão bom seria, sem preocupações, sem sofrimento. Cristiano se virou, acariciando seu cabelo levemente. Então haverá um dia assim, eu prometo. Catarina fechou os olhos, deixando o calor de suas mãos se espalhar. Naquele momento, ela se esqueceu de sua família, esqueceu os fardos que a esperavam lá fora. Item depois de 2 meses juntos, eles se apaixonaram oficialmente. Uma noite, sob as luzes fracas da rua de Catarina, Cristiano segurou a mão de Catarina e disse hesitante: Catarina, seja sua amante. Catarina sorriu, acenou com a cabeça e as lágrimas caíram baixinho de felicidade. Enquanto Cristiano estiver lá, não preciso de dinheiro, disse para si mesma, mantendo a frágil felicidade em seu coração. Cristiano não era rico, não podia dar-lhe luxos, mas deu-lhe uma sensação de segurança, uma sensação de ser amada, algo que ela ansiava há muito tempo. Os dias com Cristiano são um momento raro para Catarina viver fiel à sua juventude, sonhar e acreditar que ainda há coisas boas na vida. Mas essa felicidade não durou muito. Uma tarde estava chovendo como uma fralda. Quando Catarina tinha acabado de chegar da escola, o telefone tocava todas as vezes. Madalena chamou, com a voz embargada como se rasgasse o coração. Seu pai está no hospital, Catarina. O médico disse que as costas do meu pai tinham uma hérnia grave, e ele precisava de 20 mil para a cirurgia, caso contrário seria muito perigoso. Catarina estava enterrada no meio do beco escorregadio, a chuva caindo fria em seu rosto, mas ela não sentia nada além de medo surgindo. A família foi forçada a fazer um empréstimo quente de um agiota do bairro com uma taxa de juros de 10%. Minha mãe me disse por telefone. Ele disse que cada dia que ele não paga é o interesse da minha mãe e do meu filho. Minha família está tão infeliz, meu filho. Antes que ela tivesse tempo de se acalmar, a senhoria bateu na porta novamente e uma voz alta soou. Em 3 dias, se você não pagar o aluguel, saia imediatamente, não posso esperar mais. Catarina ajoelhou-se e implorou-lhe mais tempo, mas recebeu apenas um olhar agudo e um ditado frio: não fique aqui se não tiver dinheiro. Eliana chamou mais tarde, sua voz estava triste no alto-falante. Irmã, também tem uma taxa de construção, você tem que pagar a mensalidade, irmã. O coração de Catarina apertou enquanto ouvia, imaginando a cena de sua irmã, o irmão que ela mais amava, tendo que sair da sala de aula, desistindo de seus pequenos sonhos só porque a família não tinha dinheiro. Geraldo,
Depois de apanhado, escondeu-se em seu quarto, mas Madalena disse que o credor ainda veio até a casa para ameaçá-lo, chegando a quebrar uma tigela na frente da porta para avisá-lo. Item Catarina entrou em pânico, sua mente girando como se quisesse explodir. Ela correu para todos os lados, pedindo um adiantamento de salário no café, mas o chefe só lhe deu 500 euros com um olhar preocupado. Eu também sou difícil, não posso ajudar muito. Esses 500 euros não eram nada comparados à enorme quantidade de dinheiro que a família precisava. 20 mil para o pai, aluguel, mensalidades escolares para Eliana, a dívida de Geraldo. Naquela noite, Catarina sentou-se encolhida no canto do quarto do motel, a chuva entrando pela janela, molhando seu corpo, mas ela não se preocupou em se levantar e fechá-la. O telefone voltou a vibrar, e a minha mãe soluçou: Catarina, o meu pai está muito fraco. Catarina abraçou seu rosto, lágrimas escorrendo, e seu coração doía como um corte. O que devo fazer? Não posso deixar meu pai morrer, não posso deixar Eliana faltar à escola, não posso deixar Geraldo ser preso, disse ela a si mesma, mas a resposta ainda não era um número completo. De repente, apareceu uma postagem em um aplicativo de Sugar Baby que ela acidentalmente baixou de antemão. Precisa de jovens, apoio financeiro imediato, 20 mil por mês. Catarina franziu a testa, sua mão tentando apagá-lo como antes, mas o choro de sua mãe soou em sua cabeça, claramente como se ela estivesse bem ao lado dela. Ela começou a chorar, lágrimas caíram na tela e sussurrou: não tenho outra escolha. Com as mãos trêmulas, ele isolou o dossiê. Estudante de 22 anos, precisa de apoio urgente, e então apertou enviar, sem ousar pensar muito. Ela fechou os olhos, tentando se convencer a dormir, mas a imagem de seu pai no hospital, sua mãe chorando e as crianças famintas continuavam aparecendo como um pesadelo sem saída. Catarina sabia que tinha acabado de cruzar a linha que jurou não cruzar, mas naquele momento, ela não teve escolha. 3 dias depois, enquanto Catarina lavava copos em uma cafeteria, veio uma mensagem de um número estranho. Sou Plum, 50 anos, empresário. Eu vi seu perfil. Hoje à noite, às 7 horas, encontre-me no Alchemist Temista Auschau Restaurant, Distrito 1. Eu fornecerei 20 mil por mês se você for obediente. Catarina leu a mensagem, com as mãos tremendo tanto que deixou cair o copo no chão, estilhaçando-se. O dono do restaurante gritou: o que você está fazendo de forma tão desajeitada? Mas Catarina não ouviu, sua mente apenas ecoou a frase 20 mil por mês. Ela respirou fundo e disse a si mesma: enquanto eu tiver dinheiro suficiente para meu pai fazer uma cirurgia, vou parar. Com o último pouco de coragem, ela mandou uma mensagem de volta: sim, eu concordo. Em seguida, desliguei o telefone, tentando conter as lágrimas. No primeiro encontro, Catarina usava o único vestido velho que tinha, um vestido na altura do joelho, desgastado nas bordas, uma cor azul pálida que havia desbotado de tanto lavar. Ela entrou no restaurante Alchemist Temista Auschau no Distrito 1, um lugar luxuoso que ela só tinha visto online. A música melodiosa do piano no canto da sala, o esplêndido lustre Catarina iluminava as mesas e cadeiras de veludo vermelho, e o cheiro de perfume caro flutuava no ar. Todos eles eram estranhos para ela. Catarina caminhou lentamente, suas sandálias velhas farfalhando no chão de mármore. Uma sensação de perda a envolveu. O Sr. Bruno sentou-se à mesa do canto, um homem alto de cabelos prateados, vestido com um elegante terno preto e um relógio de ouro brilhante na mão. Os olhos de Catarina estavam frios, varrendo-a da cabeça aos pés como se estivesse avaliando um item. Sente-se, ele ordenou, sua voz profunda e fria, sem um pingo de calor. Catarina abaixou a cabeça, sentou-se, as mãos cerradas para esconder o tremor. Bruno empurrou em sua direção uma bolsa de marca, uma bolsa Gucci preta brilhante. Vista roupas bonitas. Da próxima vez, não quero vê-lo assim. Você tem que saber como me agradar. Catarina hesitou em aceitá-lo, com o coração pesado como se alguém a tivesse sufocado. Ele fez algumas perguntas sobre a situação da família dela, sua voz era como se estivesse entrevistando. Quão difícil é a sua casa? Quantas pessoas? Catarina respondeu brevemente, sem ousar olhar nos olhos dele: sim, minha família é pobre. Meu pai está gravemente doente e precisa de dinheiro para a cirurgia. Ele assentiu, sorrindo fracamente. Catarina mordeu o lábio, acenou com a cabeça, tentando conter as lágrimas que escorriam. A refeição passou em silêncio. O Sr. Bruno comeu sem pressa, e Catarina só se atreveu a beber um pouco. A delícia do prato não conseguiu apagar o sentimento de horror em seu coração. Naquela noite,
Bruno a levou para um apartamento de luxo no centro da cidade, um arranha-céu com portas de vidro brilhantes e uma guarda rígida. Apartamento espaçoso, piso de mármore branco, sofá de estofamento em couro preto brilhante e uma cama king size com edredons brancos puros. O senhor Bruno fechou a porta e virou-se para ela. Tire a roupa. Catarina ficou atordoada, com as mãos trêmulas, tirando o vestido velho, revelando seu corpo emaciado em roupas íntimas baratas e puídas. Ele franziu a testa, mas não disse nada, e se aproximou para se livrar do cheiro encantador da jovem. Mãos acariciando a pele suave que tem o calor nas costas de Catarina durante a noite. O senhor Bruno imediatamente o colocou em seus lábios para absorver a doçura em sua boca. Depois de um tempo, os dois sentiram que não estavam mais respirando, então pediram um ao outro para sair. Ele se abaixou para beijar a clavícula novamente e depois desceu para a rodada 1. Uma mão rastejou sob a floresta misteriosa que nenhum homem havia tocado, nem mesmo seu filho. Antes de conhecer Catarina, ele fez com que o detetive descobrisse sobre ela e, ao mesmo tempo, descobriu que ela agora era namorada de seu filho. Isso deixou o senhor Bruno extremamente animado e teve uma ideia maluca de possuir Catarina. Ele arrastou Catarina para a cama para atuar. Esta noite, Catarina fechou os olhos, deixando fazer o que queria, tentando não pensar em nada além de apenas pelo bem da família. Quando Catarina apagou as luzes, ela sentiu cada respiração pesada que ele respirava, cada toque frio em sua carne e uma sensação de autoaversão rastejando por cada célula. Quando tudo acabou, ele jogou uma pilha de dinheiro para ela. A primeira vez é 15 mil, no próximo mês serão 20 mil. Catarina segurou o dinheiro, com lágrimas rolando pelos olhos, mas não se atreveu a chorar alto. A partir daí, a vida de Catarina mudou completamente. Bruno comprou para ela vestidos curtos reveladores, tops justos de 2 alças mostrando as curvas de seu corpo, bolsas caras da Gucci, Louis Vuitton e um iPhone de última geração. Ela começou a gastar generosamente, ir a bares, ir a festas com ele, mandar dinheiro para casa para pagar dívidas e tratar seu pai. Pela primeira vez em muitos anos, Madalena chamou sem chorar, com voz aliviada: "O meu pai foi operado, Catarina. Onde você consegue o dinheiro?" Catarina mentiu: "Eu trabalho em mais lugares, não se preocupe." Então ele desligou o telefone apressadamente, sem ousar dizer a verdade. Mas cada vez que se olhava no espelho, Catarina já não se reconhecia. A garota que antes sonhava em se tornar designer, antes orgulhosa de seus desenhos, agora é apenas uma sombra tênue, vivendo de dinheiro sujo das mãos de um homem estranho. Mesmo tendo entrado nesse caminho, Catarina ainda ama Cristiano profundamente. As reuniões com ele eram esparsas agora, mas toda vez que ela olhava nos olhos de Cristiano, ela ainda sentia seu coração palpitar como no primeiro dia. Cristiano ainda era gentil, ainda se importando com ela como antes, mas Catarina não conseguia enfrentá-lo sem se sentir culpada. Cristiano a fez feliz, mas o dinheiro salvou sua família. Ela disse a si mesma que manteria 2 mundos opostos. O senhor Bruno exigia cada vez mais, não apenas para as noites no apartamento, mas também para as mensagens da meia-noite: "Vamos, estou no Hotel Y." Catarina pediu licença para se recusar a encontrar Cristiano, mas os olhos desconfiados de Catarina ficaram mais claros. Uma vez Cristiano chamou: "O que há de errado com você, Catarina? Eu não te vejo há algumas semanas. Você está bem?" Catarina mentiu: "Estou ocupada fazendo um projeto, não se preocupe." Mas sua voz tremia e ela sabia que Cristiano não acreditava completamente. Numa tarde chuvosa, Cristiano conheceu Catarina num café familiar, onde tiveram os seus dias mais felizes. Catarina chegou atrasada, vestindo a camisa de 2 alças e a saia curta que Bruno havia comprado, e carregava uma bolsa Gucci brilhante na mão. Cristiano olhou para ela, os olhos de Catarina passaram de surpresa para tristeza. "Você mudou tanto, Catarina. Roupas novas, bolsas caras. O que você está escondendo de mim, certo?" Catarina abaixou a cabeça, segurando a xícara de café frio na mão, tentando manter a voz calma. "Eu não entendo você. Não nos damos mais bem." Cristiano ficou atordoado, com os olhos vermelhos. "Achei que você fosse diferente dos outros, Catarina. Você está errado? Diga-me a verdade, você tem outra pessoa?" Catarina se virou, lágrimas rolando pelo rosto, mas ela não se atreveu a dizer a verdade. Apenas sussurrou, sua voz explodiu como se seu peito estivesse prestes a derreter: "Terminem." Cristiano se levantou, com as mãos cerradas e trêmulas. "Se é isso que você quer, eu vou. Mas eu não consigo mais entendê-lo." Ele saiu da loja,
deixando Catarina sentada ali, chorando silenciosamente de dor de sua própria escolha. Item separando-se de Cristiano, Catarina parecia ter perdido parte de sua alma. Ela mergulhou em seu relacionamento com Bruno como uma forma de fuga, tentando esquecer o sorriso gentil de Cristiano e os olhos calorosos de Catarina. Durante as longas noites com o Sr. Bruno, ela bebeu álcool até exaustão para apagar a imagem de Cristiano em sua mente. Mas quanto mais ela se escondia, mais ela percebia que havia perdido a coisa mais preciosa de sua vida, o único amor sincero que já pertenceu a ela. A relação com o Sr. Bruno arrastou Catarina cada vez mais para o atoleiro do qual não havia saída. Ela era completamente dependente dele, muitas vezes dormindo em sua casa, uma grande mansão no Distrito 2 com paredes brancas e frias, móveis luxuosos, como sofás de couro importados, pretas Eviche, cristais lindos e uma pequena piscina no quintal. Mas esse luxo não dava a Catarina uma sensação de conforto, mas apenas a fazia sentir-se pequena, como um enfeite naquele espaço frio. Item o Sr. Bruno não apenas lhe deu dinheiro, mas também a transformou em um brinquedo em suas mãos. Ele pediu que ela usasse a lingerie sexy que ele havia comprado, pedaços delicados de tecido vermelho ou preto azeviche, sufocando em seu corpo. Vista, eu gosto de olhar para você assim, ele ordenou, e os olhos de Caterine eram tão gananciosos quanto um predador. Catarina era tímida no início, parada na frente do espelho e olhando para seu corpo em roupas íntimas desconhecidas, uma sensação de constrangimento surgindo. Mas Bruno estava impaciente e a puxou para mais perto. Não finja, você está aqui para me fazer feliz. Catarina mordeu o lábio, obedeceu, acostumando-se gradualmente com aquela ousadia, dizendo a si mesma que esse era o preço a pagar. As noites na casa do Sr. Bruno não paravam na mera intimidade. Ele a forçou a participar de jogos sexuais de que gostava, vendou-a com uma gravata de seda preta macia, amarrou suas mãos ao lado da cama com tiras de couro ou usou brinquedos adultos que havia encomendado do exterior. Rua certa vez, riu-se ao vê-la tremer sob as luzes fracas da Catarina. Não fique nervosa, vou gostar. Eu vou pagar para você se divertir. Catarina mordeu o lábio até ficar coberto de sangue, tentando suprimir os soluços, mas só restava vazio em seu coração. Item ele também a levou a hotéis de luxo, onde grandes camas cobertas com cobertores de seda e janelas davam para a cidade à noite. Lá, eles passam longas noites com conhaque e demandas físicas cada vez mais excessivas. Certa vez, depois de beber uma garrafa cara de vinho tinto, ele a arrastou para o banheiro, forçando-a a ficar embaixo do chuveiro frio de cueca molhada, enquanto ele ficava do lado de fora assistindo, sorrindo alegremente. Você é a mais bonita quando está molhada assim. Catarina estremeceu de frio, a água escorrendo por seus cabelos, sobre seu rosto, misturada com lágrimas, mas não se atreveu a resistir por medo de perder a única fonte de sustento que impedia sua família de desmoronar. Item o pior é que o Sr. Bruno não é só ela. Catarina o vira levar outras garotas para casa muitas vezes. Jovem, vestida abertamente, Catarina tinha olhos frios como ela. Certa vez, ele pediu que ela servisse com outra garota, uma garota de apenas 19 anos, com cabelos loiros e lábios vermelhos. Duas pessoas serão mais felizes ao mesmo tempo, disse ele, soando como se estivesse discutindo uma refeição em um restaurante. Catarina fechou os olhos, obedeceu, deixando a mão dele e a outra garota tocar em seu corpo, mas em seu coração só restava autoaversão. Ela não se importava mais com o que ele fazia, só sabia que havia se tornado parte daquele mundo sombrio, onde o amor não existia, apenas dinheiro e luxúria. Item Cristiano, durante esse tempo, raramente voltava para casa. Ele mora em um pequeno albergue perto da escola, concentrando-se nos estudos e no trabalho de meio período, sem saber que Catarina é uma das filhas de seu pai. Catarina também não se atreveu a pensar no dia em que a verdade foi exposta, vivendo como um cadáver sem vida, passando dia a dia no fermento do álcool, Catarina nas luzes fracas dos bares e nas exigências implacáveis do Sr. Bruno. Item 3 meses após a separação, Cristiano decidiu voltar para a casa do pai para pegar alguns pertences pessoais que havia esquecido há muito tempo. Ele não visitava há muito tempo, em parte porque estava ocupado estudando, em parte porque não queria enfrentar o estilo de vida luxuoso e frio de Bruno. Naquele dia, estava chovendo levemente. Gotas de chuva caíram no cabelo emaranhado de Cristiano quando ele entrou no beco que levava à vila. Ele carregava uma mochila velha e bateu na porta, mas ninguém respondeu. A porta da sala se abriu e Cristiano a empurrou levemente, entrando. A cena à sua frente o deixou pasmo. Bruno estava sentado em um sofá preto, segurando uma garota em uma saia curta justa com suas longas pernas nuas apertadas sobre suas coxas. Ele riu, disse algo prazeroso e acariciou a garota casualmente. A garota virou o rosto quando ouviu o som da porta.
Cristiano ficou atordoado, sua mochila caiu no chão e ele ficou atordoado. Seus olhos se arregalaram, de surpresa, decepção, e depois dor extrema. Catarina também ficou atordoada, suas mãos tremeram e ela deixou cair a taça de vinho no chão, quebrando-se em pedaços, e o vinho tinto respingou como sangue. Ela reconheceu Cristiano e imediatamente entendeu que Bruno era seu pai, fato em que nunca havia pensado. Por que é você? Cristiano exclamou, sua voz explodindo como se ele não pudesse acreditar em seus olhos. Ele deu um passo à frente, com as mãos cerradas, e Catarina olhou para Catarina como se procurasse uma explicação. Catarina abaixou a cabeça, tão envergonhada que não se atreveu a olhar para cima, gaguejando, mas sem palavras. O senhor Bruno franziu a testa, levantou-se e disse com voz áspera, o que você está fazendo aqui? Saia imediatamente. Mas Cristiano não respondeu ao pai, apenas olhou para Catarina mais uma vez. Os olhos de Catarina pareciam cortar seu coração, contendo dor e traição. Eu não esperava que você fosse assim. Ele disse, sua voz era pequena, mas afiada como uma faca, e então se virou e saiu de casa, sem dizer mais uma palavra. Deixando Catarina sentada ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Bruno olhou para o filho, sorrindo levemente. Ele não sabe, não há problema em saber agora. Continue. Mas Catarina não respondeu, ela ficou parada, segurando o rosto e chorando, todo o corpo tremendo. Essa verdade foi exposta como uma faca final que perfurou a pouca autoestima que restava nela. Ela sabia que havia perdido Cristiano para sempre e não apenas o perderá, mas também a si mesma. Depois desse evento, o senhor Bruno rapidamente se cansou de Catarina. Ele parou de ligar para ela com frequência, as mensagens desapareceram e um dia ele enviou uma última mensagem: você está sem tempo. Encontrei uma nova pessoa. Não entre mais em contato comigo. Catarina leu a mensagem, com as mãos trêmulas, mas não surpresa. Ele trouxe uma garota mais nova, uma garota que tinha apenas cerca de 20 anos, mas estava cheia de feridas. Catarina olhou para o saldo de sua conta, que era de apenas algumas centenas de milhares após os dias de jogo luxuoso. Ela gastou todas as suas economias em roupas caras, vinho e festas sem sentido em bares chiques. Agora, sem Bruno, ela está em uma pilha de dívidas, aluguel para uma nova casa, empréstimos de amigos para sobreviver, tudo parece uma montanha intransponível. Ela parou em sua casa, onde sua família morava. A verdade sobre Catarina logo se espalhou aos ouvidos da família através dos sussurros dos vizinhos, pois o filho da vizinha descobriu o perfil de Catarina no grupo de meninas. Certa manhã, quando a senhorita Madalena saía para o mercado comprar legumes para preparar o almoço, a vendedora de legumes no final do beco, uma mulher de meia-idade com um rosto austero e uma voz alta, puxou-a para trás e sussurrou para Catarina, com os olhos cheios de curiosidade. Ei, Flor, você ouviu que sua filha Catarina era prostituta de um homem rico? Todo o bairro está movimentado. Madalena ficou atordoada, segurando um monte de legumes trêmulos na mão, o rosto pálido como se tivesse acabado de ser salpicado com um balde de água fria no meio de um dia ensolarado. Ela tentou manter a calma, sorriu ironicamente e sua voz se perdeu. Quem está falando bobagem? Meu filho vai para a faculdade, trabalha meio período para ganhar um dinheiro decente, não se preocupe. O vendedor de vegetais sorriu e os olhos de Caterine estavam desconfiados. O que há de errado? Ouvi dizer que ele estava vestido com roupas reveladoras, andava em um carro de luxo e não voltava para casa todas as noites. Não esconda, ninguém neste bairro sabe. A senhorita Madalena virou o rosto, não respondeu, as mãos agarrando os legumes com tanta força que as folhas do tabloide se amassaram, e a sua humilhação parecia ser sufocada por alguém. Madalena chegou à casa, com o rosto pálido, e apressou-se a repreender Catarina enquanto entrava pela porta. Tu humilhas toda a família. Eu te criei, deixei você ir para a faculdade para que você possa fazer essa profissão. Catarina se ajoelhou, com lágrimas rolando pelo rosto. Mãe, eu só quero salvar meu pai, salvar minha família. Dona Madalena gritou, salvar vendendo seu corpo? Você acha que eu preciso desse dinheiro sujo? Mas quando a raiva diminuiu, minha mãe sentou-se no canto da cama, abraçou seu rosto e gritou. Eu sei que você está infeliz e também sou culpada por deixá-la ir. Mas por que você não me diz? Por que você escolheu esse caminho? Embora ela entenda parcialmente a dor de Catarina quando se lembra de chorar por dinheiro, Madalena ainda não consegue perdoar completamente. Ela evitou olhar em seus olhos e sua voz baixou. Você envergonhou minha mãe para toda a vizinhança. Os vizinhos sussurravam e conversavam sem parar. Toda vez que Dona Madalena vai ao mercado, os parentes apontam.
Que tipo de filha aquela casa cria para trabalhar na caverna? Algumas pessoas até se recusaram terminantemente a vender para ela. Eu não vendo para membros da família que têm filhos assim. A senhora Madalena foi deixando cada vez menos de casa, vivendo uma vida fechada, com o rosto emaciado de vergonha e pressão. Eliana e Geraldo também viraram as costas para ela. Eliana, que tinha visto Catarina como modelo, agora parou de falar, apenas sentou-se em silêncio no canto do escritório, seus olhos claros agora cheios de decepção. Uma vez, Catarina tentou iniciar uma conversa. Oh, me desculpe. Masna se virou e sussurrou, não me diga mais. Geraldo ficou ainda mais zangado, e gritou ao ver Catarina entrar na casa, é por sua causa que minha casa é tão cultivada. Vá para outro lugar. Então ele saiu, nem mesmo olhando para trás. Item o pai de Catarina, tio Gregório, quando soube da notícia do relato de sua mãe, não disse uma palavra. Ele estava deitado na cama, seus olhos vazios olhando para o teto variegado, sua respiração tão fraca quanto uma luz prestes a se apagar. O choque mental agravou sua dor nas costas, ele não conseguia mais se sentar, apenas ficar parado, as mãos trêmulas segurando a borda do cobertor. Catarina ficou ao lado da cama do pai, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e sussurrou, pai, sinto muito. Mas ele não respondeu, apenas suspirou levemente, um pequeno som, mas o suficiente para partir seu coração. Sua família não é mais um esconderijo, mas um campo de batalha cheio de feridas, onde ela é vítima e causa de dor. Item em desespero, Catarina se virou para Cristiano, na esperança de segurar um pouco do brilho perdido de Catarina. Em uma noite chuvosa, ela estava na frente de seu quarto de motel, seu cabelo e orelhas estavam bagunçados, suas roupas estavam molhadas e suas sandálias estavam rasgadas e presas sob seus pés. Ela bateu na porta, com a voz trêmula, Cristiano, abra a porta para mim, eu imploro. Cristiano abriu a porta, ficou em silêncio olhando para ela, os olhos de Catarina estavam frios e sem emoção. Catarina ajoelhou-se, a chuva misturada com lágrimas. Você é a única que é honesta comigo. Estou errado, posso fazer isso de novo? Mas Cristiano apenas balançou a cabeça. Você tem outra pessoa, Catarina. Cuide-se. Ele se virou para dentro, revelando a figura de outra garota, uma garota simples com longos cabelos negros, vestindo uma camisa branca, parada no canto da sala. Ela olhou para Catarina com olhos curiosos, mas não disse nada. Cristiano bateu a porta e Catarina caiu no chão, soluçando na chuva, soluços misturados com o som da chuva caindo incessantemente. Item não havia Bruno, nem família, nem Cristiano. Catarina perdeu tudo. Ela devia seus súditos na escola, não podia mais pagar as mensalidades, e finalmente, abandonou a escola no meio do caminho. Ela voltou para seu apartamento surrado no Distrito 7, mas agora estava sozinha. O quarto estava vazio, as 4 paredes eram irregulares e a cama de ferro enferrujado rangia toda vez que ela se deitava. Ela morava sozinha, não tinha amigos, nem parentes, apenas longas noites sentada no escuro, olhando fotos antigas tiradas com Cristiano e sua família quando eles estavam felizes. Essas fotos agora são como marcas de faca em seu coração, lembrando-a de uma Catarina que sonhava em se tornar designer, que costumava sorrir brilhantemente com seu amante e família. Item Catarina agora é apenas uma sombra perdida em sua própria vida. Uma noite, ela se sentou enrolada no chão, segurando uma garrafa de vinho barato comprada no supermercado, bebendo a ponto de esquecer a dor. Mas o fermento do vinho não apagou seus arrependimentos, apenas a fez ver seus erros com mais clareza. Ela sussurrou no escuro. Se eu não escolhesse esse caminho, as coisas seriam diferentes. Mas ninguém respondeu, apenas o som do vento soprando pela janela quebrada, tão frio quanto sua própria vida. Item portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você e prepare-se para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor de Layla. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.